Continuação da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, página 100. Dever-se-á pôr termo às provas do próximo? Deve alguém pôr termos às provas do seu próximo quando o possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus e deixar que sigam o seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de sequência das vossas anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros, há mesmo, que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou. Deus dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde elas têm de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência do que não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça habia? Não digais, pois quando virdes atingidos um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-los a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer esse sofrimento. Se não deu a mim também como prova, como expiação, talvez, derreter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre mutualmente nas vossas respectivas provações, e nunca considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida tem de ser um ato de amor e devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito, por assim dizer, virar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Ou considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos sem exceção deveis forçar por abrandar a expiação dos vossos semelhantes de acordo com a lei do amor e da caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofre em esperança de cura? Um homem que está agonizante, presa de cruéis sofrimentos, sabe que seu estado é desesperador. Será lícito poupar em si alguns instantes angústias, apressando-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí retirar a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento mesmo, exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode lhe ser grande importância. Desconhecidas as reflexões do espírito e poderá fazer nas convulsões de agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Ignorai os derradeiros sofrimentos, conhece quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de só um minuto, por esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Sacrifício da própria vida.
Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar inútil a sua morte? Que o homem se mate ele próprio, ou faça o que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por consequente, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir a seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil em afrontar o perigo e fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida. Se for necessário, mas buscar morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo ainda que para testar o serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. Se um homem expõe a um perigo iminente para salvar a vida de seu semelhante, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que o ato não entre com a intenção de buscar a morte, não há suicídio, assim devotamento é abnegação, embora também haja certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva o inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação. E nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. Proveito dos sofrimentos para outrem. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem material e moralmente. Material, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, por exemplo, elas oferecem sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder à fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Capítulo 6. O Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai vós o meu jugo e aprenderei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repousos para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus 11, 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança e na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever amor e caridade. Amor e caridade. Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo pode receber porque não vê absolutamente e não conhece. Mas quando vós conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. João 14, 15 a 17 e 26. Jesus promete outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para compreender o Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar que o Cristo disse, é que o que esse que o disse foi esquecido ou mal compreendido.
O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito da Verdade. Ele chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por palavras. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo a causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem pensa o passado. Mostra o objetivo do sofrimento, apontando-os como crises salutares e produzem a cura como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer, o que acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Como obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O espírito lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se aposta da alma. Dando-lhe a ver o alto das coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto esplêndido do horizonte o que ele faz descortinar. A perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei e Deus consola pela fé e esperança. Instrução dos Espíritos. Advento do Espírito de Verdade. Venho, como outrora dos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas, reúne os feixes e o bem esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isso é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrai mutuamente e que se faça ouvir não mais chamar. Orai e crede, pois que a morte e a ressurreição, sendo a vida prova buscada durante a qual as virtudes que, se houverdes cultivado, crescerão e desenvolverão, como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afastei o facho de que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Sinto-me demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos este primeiro ensinamento, instruí-vos este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades de origem humana e os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis, o nada vozes do clamam. Irmãos, nada prece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vencedores da impiedade. O Espírito da Verdade. Paris, 1860. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível das suas provas, que chorem por quanto for sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos
vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos dos vossos olhos, se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nossos pais, e suores e misérias, e forma o tesouro que vos tornará rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo entre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida a lançar vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Espírito da Verdade, 1861. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e achais os oprimidos, e serei aliviados e consolados. Não busquei alhures a força, a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem as chagas que sempre, quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis ao Espírito do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele não vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer boas palavras. Eis-me aqui, venha até nós. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito da Verdade, Bordeaux, 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto a cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas assumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor a alma, se serena ao corpo e se for aos desfalecimentos. Por isso que o corpo, tanto menos forte, se sente quanto mais profundamente é golpeado o espírito. O Espírito de Verdade, Herve, 1863. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5,3. A incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os pobres de inteligência, mas os humildes, tanto que diz para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito no entender do mundo formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que não consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria a negar até mesmo a divindade. Ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas desse mundo.
Tomando a inteligência que possui para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Pronto. Se recusam a admitir o mundo invisível em uma potência extra-humana, e não é isso que lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se, que os faria descer do pedestal onde os contemplam. Daí, os só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem ao espírito e sabem em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas e para gente simples, tendo por pobres de espíritos que tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como nos outros, esse mundo invisível que lhes carnece. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles lhe reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, é justo. Não pode receber da mesma forma aquele que conheceu a majestade, e o outro humildemente lhe submeteu às leis, nem o aquinhoar as partes iguais, dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferível ao sábio que mais crê em si do que Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes e aproximam de Deus o orgulho entre os vícios que deles afastam a criatura, e isso por uma razão muito natural, a de ser humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, o homem para a felicidade do seu futuro que seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e o rico em qualidades morais. Aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim o menino, colocou em meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e tornar pequeno como essa criança, será maior no reino dos céus que aquele que recebe meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus 18, 1-5. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhe explicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo menos que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aqueles que o meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-o para perto, disse-lhes: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes a tratam como império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida pela redenção de muitos. Mateus 20, 20-28. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para as bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, aquele que vos haja convidado, venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso não será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Essas máximas decorrem do princípio da humildade, que Jesus não cessa de apresentar essa condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhe pertence. Ele toma uma criança tipo da simplicidade de coração. Será maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isso é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade e a infiabilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima:
Seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se maior, e nessa outra aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos nas posições de grande, no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na terra, e bem pequenos muitas vezes os que na terra eram os maiores e mais poderosos, e que os primeiros ao morrerem levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca. As virtudes ao passo que os outros vieram de deixar aqui, os que lhe constituía a grandeza terrena e que se não leva para outra vida. A riqueza dos títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo isso, senão chegam a outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si resplandecentes de glória, os que eles na terra espizinharam. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante aos quais uma existência ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte as mais ínfimas condições, desde que o tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos o mais elevado no céu, se o merecerdes. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus essas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas e aos doutos e aos prudentes, e por a teres revelado aos simples e aos pequenos. Mateus 11, 25. 8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por ao ser ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual. Quando não se recusam a admiti-lo, por conta da antiguidade, doutor é sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa de segredos da terra e revela-os do céu, simples e aos humildes que diante dele se prostam. O mesmo se dá até hoje com grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que esses últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé, com humildade à luz do que aqueles que supõem na posse de toda luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir a força dos olhos, dado-lhes que apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas, reconheçam que é a divindade, não o acaso que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme aos indivíduos. Não é a incredulidade que compete para prescrever o que deva fazer e nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tem de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em outra, porque essa ocasião é a que a mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus e nem os espíritos que são os executores de sua vontade se lhe submetam às exigências. Inquiram de si mesmo o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de prescrever fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita que eles lhe queiram impor. Escuta bondosos que a ele dirigem humildemente e não os que se julgam mais do que ele. 10. Por perguntar-se-á, poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio das manifestações retumbantes diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É fora toda dúvida que poderia, mas então que mérito teriam eles e ademais de que serviria? Não se vêem todos os dias as criaturas que não cedem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes lhe destrua a causa do mal.
Daí vem o que o médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles que seus filhos se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quanto, vencidos pelos tormentos de incredulidade, eles venham de si mesmo lançar-se-lhe nos braços e pedir-lhe perdão, quais os filhos pródigos. Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, otorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados que vos achais à prova e buscais a luz, que a vontade de Deus vem em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são exemplos de que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, poder ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas para ocultar as uniformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade que tão grande fez, colocando acima de todos os profetas. O orgulho é terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometiu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram a essência da mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que quando Deus los retira, o acusam de injustiça. Ó, irrisão e cegueira, pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é mesmo do rico? Terá o Criador feito das duas espécies de homens? Tudo o que faz é grande e sábio. Não lhe atributais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico, enquanto dormes sobre os dourados tetos ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem sei que revolta o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternamente a mão nunca. Pois que dirás, eu de sangue nobre, grande da terra, igual a esse miserável coberto de andrajos, vã utopia pseudo-filósofos. Se fôssemos iguais, por que o teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despia-vos ambos. Qual a diferença entre vós? A nobreza do sangue dirás, a química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e de um plebeu, entre a do senhor e do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirás de um dia a esse mesmo que hoje despreza? São eternas riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo e envoltório perecível do teu espírito? Lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas desse mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento do outro. Lembra-te de que a morte não te poupará como a nenhum homem, que os teus títulos te preservarão do seu golpe. Que orgulho, que então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Orgulhosos, que ereis antes de seres nobres e poderosos? Talvez estivesses abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas fontes altaneiras, que Deus pode fazer-se abaixem, justo no momento em que mais elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos formados de igual massa e todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvado ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Inclino-me diante de ti, quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espere, ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus.
E tu, donzela, pobre criança, lançada ao trabalho, às privações, porque esses seus pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus piedoso e sereno teu olhar. Ele lhe dá alimento aos passarinhos que ele tem confiança. Ele não te abandonará. O ruído das festas, os prazeres do mundo, faz bater o coração. Também desejaras tornar de flores os seus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que com essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderia ser rica. Oh, cala-te, criança, se souberes quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sobre esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, e se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo aos semblante das suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos sem guia, sem amparo neste mundo, onde ficarias perdida a aguardar a punição no outro. Todos vós que os homens sofreis de injustiça, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. Isso é caridade, mas é igualmente humildade. As calúnias do mundo... Se sofrereis pelas calúnias, abaixais a cabeça sobre essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso coração proceder, não pode Deus vô-las compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer o que é somente Deus é grande e poderoso. Oh, meu Deus, será preciso que o Cristo volte a segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que lhes ouvidam? Terá que de novo expulsar do templo os vencedores que os impurgam tua casa, que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se não regenerareis como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça? Chamai-lhes de blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesses preso lutar novamente o caminho da Gólgota. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram ouro e as joias que possuíam para que se construísse um ídolo que encontraram a adorar. Vós, outros homens civilizados, os imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina. Deu-vos o exemplo de todas as virtudes e todo abandonastes exemplos e preceitos. Correndo para isso com as vossas paixões, fizestes que um Deus a vosso jeito, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz do Espírito ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isso é, fazer o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, ser de verdadeiros cristãos e teis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus quando dela vos dá elas tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família. Que vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. Que ao eleito somente se depare em seu caminho as palmas que aí tenhas disposto, volvendo ao bem, a caridade e a fraternidade. E então vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. No entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos, enviados para depurar e renovar as vossas sociedades civilizada, rica de ciências, mas tão pobre de sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe inesgotável bondade, glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantina, 1866. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espantei, pois que a raça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem culpar senão vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho?
O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mais infalível. Tomardes para que a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Porque a vez de terem maior estima o que brilha e encanta aos olhos do que o que toca o coração, por que fazeis do vício na opulência o objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte de um rico debochado perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as intenções são para ele, enquanto ao homem de bem que vive do seu trabalho, mal se dignam todos a saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo outro que possuem ou pelo nome de dispensada, aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam. Que interesse podem eles ter em se corrigirem seus defeitos? Dar-se-ia o inverso se a opinião geral futigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos, mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo que lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida, mas por que deixares as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Por que a cada um querer elevar-se acima do seu irmão? Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado das coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se o indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar reflexão aos que emendem sobre os golpes de que quando em quando lhes fere no orgulho para os advertir. Todavia, em lugar que se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente. Tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto lhes hajam subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia um poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas do que já não vivem na miséria. Então, peraí. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão com a autoridade da experiência quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo. Que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão conduzidos a obedecer os teus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel. Marmande, 1862. Missão do homem inteligente na terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tens de envadecer-vos. Se Deus em seus desígnios fez nascer um meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer utilizeis para o bem de todos, é uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos os instrumentos com que podeis desenvolver por vossa vez a inteligência ser retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar que a utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a esse último que lhe cumpre cavar a terra? Que direis, se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não dá o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará as existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante a quem ele tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, espírito protetor.
por 2.862.